Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus. Eu venho aqui para gravar para vocês mais um vídeo aqui do Evangelho de Marcos. E o tema de hoje é a lição 10, que é os últimos dias, que é o tema de hoje. Antes de eu falar desse tema, eu peço para vocês se inscrevam no meu canal, ative o sininho das notificações para receber meu vídeo, deixe seu like, compartilhe meu vídeo para muitas pessoas, para saberem da palavra de Deus. Então, antes da gente começar o tema de novo, irmãos, vamos orar pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por mais esse dia, que é o sábado, que é o santo dia do Senhor, que termina no pôr do sol. Te agradecemos, Senhor, pela vida, pela saúde. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós. Te agradecemos que o Senhor está no controle. Pai, abençoe a todos os irmãos, irmãs em Cristo, Pai. Estejam com eles, com as necessidades deles. Eu não sei o que eles estão passando, Pai, mas o Senhor sabe. Cuide de cada um, Pai. Seja na vida financeira, na saúde, aquele que perdeu um ente querido, Pai, que o Senhor conforte o coração. Que a única nossa esperança, Pai, é ao Senhor. A gente só encontra esperança na Tua palavra. Ó, Pai querido, nos abençoe com esse estudo agora que vamos ter da Tua palavra. Senhor, me use, Pai, que eu falo inspirado por Ti. Que o Seu Espírito Santo, Pai, esteja com cada pessoa. O Espírito Santo vai tocando no coração, Pai, de cada pessoa, para lerem a palavra de Deus, para aceitar a palavra de Deus, Pai. É isso que eu lhe peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lhe agradeço. Amém. Então vamos estudar essa lição maravilhosa, meus queridos irmãos. Nós temos que estudar a palavra de Deus. E a lição 10 fala de profecias que já se cumpriram e profecias que vão se cumprir. Como que a gente tem que saber? Estudando a palavra de Deus. Então é a lição 10, os últimos dias, que tem um verso para memorizar. É uma profecia que vai acontecer, que está em Marcos capítulo 13, versos 26 e 27, que diz assim: Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens, com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então essa é a volta de Jesus. Quando Jesus voltar aqui nessa terra, ele vai reunir os seus escolhidos. Quem vão ser os escolhidos? Aquelas pessoas que aceitaram a Cristo, que buscaram a Cristo aqui nessa terra. Nós temos que estar cada dia mais perto de Jesus, porque nós estamos vendo as profecias se cumprindo aos nossos olhos. Busque a Deus enquanto é tempo. Busque a Deus enquanto a porta da graça está aberta. Quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi salvo não será mais. Deus, Ele não gosta de ver ninguém perdido. Ele quer que todo mundo se arrependa, que deixe seus maus caminhos e se renda a Jesus. Porque Jesus, Ele te ama.
Ele não gosta de ver você perdido. Então se renda a Jesus e busque mais a Jesus. Porque Jesus é tudo. Jesus, Ele vai te dar a vida eterna. Você nunca mais vai morrer. É isso que diz aqui nesse verso. Então vamos para aqui a lição de sábado. É uma pequena introdução que eu estou falando para vocês. Então vamos aqui na lição de sábado. A lição desta semana começa com uma breve história de Marcos 12, em que Jesus fez uma declaração profunda sobre a ação de uma viúva. A parte principal da lição, no entanto, trata de Marcos 13, uma profecia sobre o destino do Templo de Jerusalém e a segunda vinda de Cristo. Esse capítulo, juntamente com Mateus 24 e Lucas 21, fala sobre a queda de Jerusalém e eventos que se desenrolariam até o fim do mundo. Marcos 13 deixa claro que o cumprimento das profecias vai do tempo do profeta que a fez. Nesse caso, Jesus, até o tempo do fim, concluindo com a segunda vinda de Cristo. Esse padrão segue o que é conhecido como a interpretação historicista das profecias a respeito do fim. Isso está em oposição às tentativas de situar o cumprimento dessas profecias exclusivamente no passado ou no futuro. Com muitos ensinos de Jesus registrados em Marcos, a instrução do Senhor é uma resposta a uma pergunta ou mal entendido por parte dos seus discípulos, que deu a Jesus a oportunidade de ensinar verdades essenciais para a vida e a experiência cristã. Jesus não apenas predisse o futuro, mas também instruiu seus discípulos, tanto daquela época quanto de hoje, a se prepararem para as provações que virão. Nós vamos passar por provações nesse mundo, meus queridos. Nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus, estudar as profecias, pedindo a sabedoria a Deus. Ah, Rafael, mas eu não sei. Peça a sabedoria a Deus, que Deus te dá, para você entender as profecias. A Bíblia é espiritual. Nós temos que pedir a orientação de Deus, do Espírito Santo, para a gente entender as profecias que virão. Jesus está voltando. Estudem a Bíblia com fervor, com oração. Você está preparado para encontrar com Jesus? Como está sua vida com Jesus? Sua vida está com Deus ou não? Temos que se preparar cada dia para a volta de Jesus. Vamos aqui para a lição de domingo. 2 moedinhas na caixa de ofertas. Pergunta número 1. Quanto foi a oferta da viúva? E o que Jesus disse sobre isso? Vamos lá. O templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje. Algumas delas pesando centenas de toneladas. A remodelação, a expansão do templo e do monte do templo começaram no reinado de Herodes o Grande, por volta de 20 a.C., mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 depois de Cristo. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizado no Pátio das Mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava, sentado, quando viu uma viúva se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre
2 leptos. Isso era equivalente a um denário, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. Como isso era possível? Jesus observou que eles deram de sua abundância, mas ela de sua pobreza. Eles ainda tinham muito. Ela deu todo o seu sustento, que tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essa história contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar a causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retiradas. Se já houve líderes religiosos corruptos daquela época, que estavam entre os piores, pense em Caifás e Anás. E Jesus também sabia disso. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus, mas mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Esse relato se encontra em Marcos 12, 41 a 44, que fala de uma viúva, que ela levou 2 moedinhas de oferta. Ela deu tudo o que ela tinha, todo o seu sustento. Ela entregou tudo e confiando em Deus. E Jesus disse, ela entregou mais do que aquelas pessoas que levavam com abundância. A oferta tem que se dar com coração. Foi o que aquela viúva fez. Ela deu com coração. Como se encontra aqui numa passagem na Bíblia, em 2 Coríntios. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7. Olha o que diz aqui na palavra de Deus. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aquela viúva, ela deu com alegria, e Deus ama quem dá com alegria. Jesus elogiou aquela viúva, porque ela deu com alegria a sua oferta. Quando você ofertar, dê com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Os que davam com abundância, davam o que tinham de sobra. Eles estavam lá depositando ricas ofertas no templo. E Jesus, ele não se agradou. Ele apenas se agradou com aquela viúva. Então lembre-se, dê com alegria a oferta. Vamos para a lição de segunda-feira. Não ficará pedra sobre pedra. Por quê? Essa é uma profecia que já se cumpriu, que aconteceu, a destruição do templo de Jerusalém. Que diz pergunta número 2. Como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo e qual é a relevância da resposta que Jesus lhe deu? Como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. Olha aqui que o historiador Flávio Joséfo disse. Flávio Joséfo, que viveu na época dos apóstolos, observou que o pórtico real, localizado no sul do complexo, tinha 162 pilares, cada um dos quais precisava de 3 homens
de mãos dadas para envolvê-lo. Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria ao ouvinte como o fim do mundo. Olha aqui que a irmã White, no Desejado de Todas as Nações, na página 503, olha o que ela disse sobre o templo. Quando a atenção de Cristo foi levada à magnificência do templo, que pensamentos não expressos devem ter passado pela mente daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele disse com tristeza: eu vejo tudo isso, os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis, mas escute as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus, ele profetizou a destruição do templo de Jerusalém. E aconteceu, e se cumpriu. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria a predição de Jesus. Pedro, Tiago, João e André perguntaram a Cristo: qual seria o tempo em que todas essas coisas aconteceriam? E qual seria o sinal quando estivessem para acontecer? Em Marcos 13, dos versos 5 a 13, surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém, mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar no ministério deles, de estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil. Olha o que Jesus disse sobre os discípulos, os seguidores de Jesus na época dele. Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados, e alguns seriam mortos. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deviam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhes daria as palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer a turbulências e provações. Eles devem ficar vigilantes, porque o Espírito de Deus os guiará em meio às dificuldades. Então, queridos irmãos e irmãs, nós vamos passar por dificuldades, mas não temam. Fiquem firmes com Deus, que Deus não vai deixar acontecer nada. Quando acontecer as tribulações, as turbulências, as provações, Deus vai estar cuidando de nós. Quando nós estivermos passando por dificuldades, não desanimem, porque Deus está cuidando. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Não se preocupem. Nunca deixe a fé cair. Essa profecia do templo de Jerusalém aconteceu. O templo foi destruído como Jesus profetizou. Então essa profecia já se cumpriu. Pergunta que está aqui no rodapé: você foi provado por seguir a Jesus? Se não foi provado, será que o segue realmente? Você já foi provado para seguir Jesus? Se não foi provado, será que você segue realmente Jesus? Deixa aí nos comentários do meu vídeo. Comentem. É muito importante o comentário de vocês. Então vamos aqui para a lição de terça-feira. O abominável da desolação.
Voltando aqui, irmão, para segunda-feira. Essa passagem que eu acabei de falar para vocês, que não ficará pedra sobre pedra, se encontra em Marcos 13, do versículo 1 a 13. Leiam. Vocês vão ver como o povo de Deus foi perseguido. O que Jesus disse lá em Marcos 13. Só vou falar um pouquinho aqui para vocês. Jesus disse assim, eu vou ler um pouquinho aqui para vocês, em Marcos 13. Eu vou ler só um pouco, senão meu vídeo fica muito longo, irmãos. Olha só que Jesus disse assim, no verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram, em particular, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a dizer-lhe, tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Essas coisas são os princípios das dores. Então essas palavras que Jesus disse, que haverá guerra, nação contra nação, terremotos, fome, epidemias, doenças. Nós estamos vendo isso aos nossos olhos. Fome, terremotos. Vocês ligam a televisão, vocês veem reportagem, teve terremoto em um lugar, morreu muitas pessoas. Olha as profecias se cumprindo aos nossos olhos. A Bíblia nos dá as respostas. Mas leiam Marcos 13, dos versos do 1 ao 13. Nós temos que estar alicerçados na Bíblia. Vamos aqui para a lição de terça. Abominável da desolação. Que indícios Jesus deu do que é o abominável da desolação? Em Marcos 13, 14, Jesus chegou ao ponto central sobre a queda de Jerusalém. Ele se referiu ao abominável da desolação. O Senhor disse que o leitor deveria entender com essas palavras. Ele estava apontando aos discípulos o livro de Daniel. Essa expressão ocorre em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 11, com paralelo em Daniel 8, 13. A pergunta número 4. Quem é o ungido e quem é o príncipe que há de vir? Vamos ler Daniel, capítulo 9, verso 26 e 27. Peguem a Bíblia aí, abram em Daniel. Daniel 9, versos 26 e 27. Olha o que diz aqui. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade, que é Jerusalém, e o santuário. O seu fim virá como uma inundação. Até o fim haverá guerra e desolações foram determinadas. 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Sobre a asa das abominações virá aquele que causa desolação, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Quem é esse ungido que está falando aqui em Daniel 9, 26 e 27? Esse ungido é Jesus. Ele é ungido. Por que ungido? Porque ele é o Messias. Ungido vem do termo Messias. Jesus era o Messias que iria morrer.
lá na frente. E o príncipe que ia de vir para destruir a cidade é o general Tito. Ele ia destruir Jerusalém. Ele ia reunir o exército romano e destruir Jerusalém, o templo. E a destruição do templo de Jerusalém aconteceu em que ano? No ano 70. Ele destruiu o templo de Jerusalém. E a palavra ungido em Daniel 9:26 é traduzida do hebraico Mashiach, de onde vem o termo Messias. Quem é o Messias? Jesus Cristo. Em um estudo atento de Daniel 9:24-27, fica claro que esse ungido é quem? É Jesus Cristo, em sua primeira vinda. Quando Jesus veio a primeira vez aqui na terra, ele veio como ungido, como Messias prometido, que nasceu de uma virgem, Maria. Maria ficou grávida através do Espírito Santo, que nasceu Jesus, o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. E Jesus profetizou a queda de Jerusalém, que aconteceria no ano 70. Que diz aqui, mas quem é o príncipe que há de vir? Quem é esse príncipe? Que traria desolação a Jerusalém. A cidade foi destruída pelo general romano Tito no ano 70 depois de Cristo. Assim parece lógico que ele seja o príncipe que há de vir, mencionado em Daniel 9:26 e 27. As duas pessoas estão ligadas, porque a forma como o Messias foi tratado levou à ruína da cidade. Como Jesus foi tratado? Tratado como? Jesus foi tratado de forma ruim. Maltrataram ele. Chicotearam Jesus. Da forma como o Messias foi tratado, a cidade de Jerusalém ia ser tratada do mesmo jeito que Jesus foi. A cidade foi destruída e Jesus, ele morreu na cruz. O que é esse abominável da desolação de que Jesus falou, referindo-se a Daniel? Infelizmente, muitos acreditam que esse termo se refira à profanação do templo, feita pelo rei Antíoco Epifânio no 2º século a.C. Mas isso não se harmoniza com o ensino bíblico. Isso é antibíblico. Jesus escreveu o abominável da desolação como algo que ocorreria depois de sua morte. Por isso, não poderia se tratar de algo que aconteça 2 séculos antes do seu ministério terreno. Em vez disso, o abominável da desolação provavelmente se refira à colocação dos estandartes romanos em Israel durante o cerco de Jerusalém no fim da década de 60 depois de Cristo. Esse foi o sinal para a fuga dos cristãos da cidade. O que eles fizeram? Então, quando aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70, os cristãos fugiram. Muitos morreram e também muitos fugiram quando o general Tito invadiu Jerusalém, que o próprio Jesus profetizou que o templo seria destruído. Olha como é bom a gente estudar a Bíblia, para a gente estar por dentro que as profecias estão se cumprindo aos nossos olhos. Por isso que nós temos que estar alicerçados na palavra de Deus. Agora a lição de quarta, a grande tribulação. O que esse verso se refere? Falando da grande tribulação, em Marcos 13:19. Marcos 13:14, com sua predição sobre a abominável da desolação,
é uma espécie de ponto de apoio em torno do qual gira o capítulo. Marcos 13:19 também marca um ponto de transição, pois fala de uma grande tribulação que não seria igual desde a criação do mundo. Seria uma perseguição maior e mais intensa do que a que ocorreu na queda de Jerusalém. O tempo verbal de Marcos 13:19 também muda para o futuro, apontando para eventos ainda mais distantes da época de Jesus. Assim como Marcos 13:14 nos leva à profecia de Daniel 9, a grande perseguição descrita em Marcos 13, dos versos 19 a 23, remete às profecias de Daniel 7 e 8, que predizem que o poder do chifre pequeno perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. Em Daniel 7:25, esse período profético de 1260 dias simbólico equivale a 1260 anos literais. Está em número 14:34 e Ezequiel 4:6. Ele se estendeu do ano 538 depois de Cristo até 1798 depois de Cristo, ano em que Napoleão enviou seu general para levar o Papa cativo. Durante esse período de 1260 anos, o poder do chifre pequeno perseguiu e matou aqueles que não concordavam com seu sistema de governo eclesiástico. O que isso quer dizer? O poder do chifre pequeno perseguiu, o papado perseguiu o povo de Deus. Por quê? Porque eles não aceitavam o governo eclesiástico. Eles não aceitavam o que o Papa falava. E o Papa matou muitos cristãos. A Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana matou muitos cristãos. Muitos morreram. Em Daniel 7:25, esse chifre pequeno, que é o papado, ele mudou os tempos e a lei de Deus. Eles tiraram o sábado bíblico, eles modificaram a lei de Deus, tiraram o sábado bíblico, tiraram a adoração a imagens, eles tiraram esses dois mandamentos, eles modificaram, eles colocaram o domingo como dia de guarda, e muitos não aceitaram, muitos morreram, foram perseguidos e morreram por não aceitar o que o Papa falava. Foi isso que aconteceu na grande tribulação. E nós vamos passar por isso. Quando vir o decreto dominical, quem não aceitar a marca da besta, que é o domingo, vai ser perseguido. Você tem que, ou você aceita a marca da besta ou não. A marca de Deus, o selo de Deus é o sábado. Tem a marca da besta e a marca de Deus. A marca de Deus é o sábado. Porque Deus, Ele criou o sábado e santificou o sábado. Então agora aqui a pergunta número 6. Que esperança Deus oferece no tempo de perseguição e que advertência Ele dá enquanto esse período chega ao fim? Marcos capítulo 13, 20 diz que a perseguição do povo de Deus teria seu tempo diminuído. A perseguição diminuía após a reforma protestante. À medida que o poder do chifre pequeno diminuía, mais pessoas aderiram às reformas espirituais. Mas o poder do chifre pequeno aumentaria novamente, como vemos em Apocalipse 13. Jesus alertou sobre a ameaça de falsos cristos e falsos profetas que surgiriam antes que ele voltasse. Jesus advertiu seus seguidores
para tomarem cuidados com eles. Hoje não tem falsos profetas aí? Que pregam a palavra de Deus para ganhar dinheiro? Fazem profetadas falsas? Tomem cuidado. Vocês virem isso, caiam fora desses falsos profetas, porque só quer aproveitar. Cai fora. Jesus alertou. Só vocês lerem na Bíblia. Jesus profetizou falsos profetas e falsos cristos. Tomem cuidado. Vamos para a lição de quinta-feira. A vinda do Filho do Homem. Que grande evento é descrito nessa passagem? A vinda do Filho do Homem. O evento será a volta de Jesus, antecedida por vários sinais. As profecias do Novo Testamento apontam para esse evento. Paulo o descreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos do 13 a 18, ao dizer: os que dormiram em Cristo serão ressuscitados e arrebatados com vivos para encontrar Jesus nos ares. Ele falou sobre a ressurreição em 1 Coríntios capítulo 15, que ocorrerá na volta de Cristo. Então, quando Jesus voltar, vai acontecer a ressurreição. Aquelas pessoas que morreram em Cristo vão ressuscitar. E os vivos que ficar serão arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Você que perdeu esse ente querido, você vai encontrá-lo. Eu não sei como esse ente querido seu morreu, se ele morreu em Cristo ou não morreu, eu não sei, só Jesus sabe. Mas a esperança que nós temos é que a ressurreição vai acontecer. A Bíblia nos diz sobre a ressurreição. Vou ler uma passagem aqui em Filipenses para vocês. Filipenses, capítulo 3. Versos 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, e onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Verso 21. O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tenha de até subordinar a si todas as coisas. Quando Jesus voltar, tanto os vivos como os mortos serão transformados no corpo da sua glória. Nós vamos ser transformados com o corpo da glória de Jesus. Nós teremos o corpo de Jesus, na onde você não vai sentir mais dor. A morte vai ser aniquilada e nós viveremos para sempre com Jesus. Olha que esperança que a Bíblia nos traz. E a volta de Jesus será como? Como que será a volta de Jesus? Vamos ler Apocalipse 1, verso 7. 1, verso 7. Apocalipse, capítulo 1, verso 7. O que diz? Eis que ele vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Então a volta de Jesus será como? A volta de Jesus no Novo Testamento será um evento pessoal, literal, visível, audível. Todos o verão quando ele vier. Então Jesus vai voltar visível, audível, todo mundo vai ver. E você está se preparando para a volta de Jesus? Como que está a sua vida com Jesus?
Se você está em pecado, se arrependa enquanto é tempo. Queridos, é muito sério. Se vocês não se arrependerem, não se entregarem a Jesus, vão ficar. Vai ficar. Não vai subir com Jesus. Nós temos que ter uma vida pura. Temos que ser cristãos puros. Só Jesus pode purificar o seu pecado. Só Jesus pode perdoar seus pecados. Jesus ainda está no santuário celestial intercedendo por nós. Quando você se arrepende do seu pecado, Jesus purifica. Jesus perdoa. Quando Jesus voltar, você sobe com Ele. Eu vou ler uma última passagem para vocês. Em João capítulo 5. Evangelho de João capítulo 5. Versos 28 e 29. Olha o que diz aqui na Bíblia. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está nos dizendo. Se você viver na vida de pecado, praticando mal, não fazendo bem, quando Jesus voltar, Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, que praticou a iniquidade. Afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. Jesus vai dizer isso. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus que está dizendo. É muito sério, povo de Deus. Se arrependam, se entreguem a Jesus. Leiam sua palavra. Tenham uma comunhão com Cristo. E Jesus vai nos fortalecendo. Porque a nossa esperança é Jesus. É Jesus. Não é este mundo que vai dar esperança para você. É Jesus. Jesus tem que ser seu Salvador, o seu mediador, seu Redentor. Mas para isso, você tem que aceitar Jesus com todo o seu coração. Ser pessoas do bem, amar o próximo, ajudar o próximo, obedecer os mandamentos de Deus, que está lá em Êxodo 20. Se você ama Jesus, você obedece a palavra dele. Quem ama a Deus, obedece a sua palavra. Quem ama a Deus, faz a vontade de Deus. Em Romanos, capítulo 6, vamos lá para Romanos, carta de Romanos, capítulo 6, versos 23. Olha o que diz aqui na palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, se você permanecer no pecado aqui nessa terra, o pecado traz morte. Pecado é transgressão da lei. Se vivermos no pecado, nós perderemos a vida eterna. Nós vamos para a morte eterna. É muito sério, povo de Deus. Olha quantos ensinamentos nós temos aqui na lição da Escola Sabatina.
Quem estiver com Jesus vai subir. Quem não estiver não vai subir. Qual é a sua escolha? Estar com Jesus ou não estar com Jesus? Eu escolho Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo falar da sua palavra. Eu amo falar de Jesus para as pessoas. Isso é ter Jesus no coração. Ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus. Ler a sua palavra. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Se inscrevam no meu canal. Eu peço a ajuda de vocês. Primeiro Deus, depois vocês. Sem vocês eu não sou nada. Se inscrevam no meu canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. Eu quero ler uma última passagem para vocês, que se encontra em São João, lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Olha o que diz aqui, olha que maravilhoso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo, que enviou seu Filho aqui, para morrer por nós. Jesus, ele nos libertou de toda a maldição deste mundo. Mas você tem que permanecer nele, deixar o pecado. Nós encontramos o que em Jesus? A vida eterna. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jesus, ele está aqui. Olha aqui onde está minha mão. Aqui é Jesus. Quanto mais você está com Jesus, você vai tendo vida. 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 Você está aqui em Jesus. Você tem vida. Quando você vai deixando Jesus, olha o que acontece. Você vai indo para a morte eterna. Vai descendo para a morte. E Jesus fica aqui. Jesus está de braços abertos para você, para te receber. Jesus, ele não tem prazer na morte de seu filho. Mas Jesus deixou as escolhas. As escolhas que você faz, que você vai se afastando de Jesus. Aí quando você morre, Jesus fica triste porque você morreu sem Ele. Porque você viveu no mundo do pecado. É muito sério. Enquanto você é vivo, busque a Jesus. Ame Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Olha, se eu pudesse ficar aqui com vocês 3h30 falando de Jesus, eu ficaria. Eu amo falar de Jesus. Jesus é tudo na minha vida. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, quero orar por vocês agora. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos por essa lição maravilhosa, que cada dia nós aprendemos de Ti. Que o Senhor nos dê sabedoria para a gente colocarmos em prática em tudo que a gente aprendeu aqui, Pai. Abençoe a cada irmão e irmã em Cristo, Pai. Que o Senhor cuide deles, estejam com eles, Pai. Que o Seu Espírito Santo vai tocando de coração em coração. Que eu não converto ninguém, Pai, mas é o Espírito Santo do Senhor que converte. Ó Pai querido, eu lhe agradeço por tudo.
É isso que eu lhe peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, até mais um vídeo do Evangelho de Marcos. Que Deus abençoe vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sempre em seus corações. Lembre-se, quem nos vai dar a vida eterna é Jesus Cristo. Amém? E até mais um vídeo do Evangelho de Marcos. Tchau! Que Deus abençoe vocês. E se inscrevam no meu canal. Deixe seu like. Ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para muitas pessoas.